vão fazer a apresentação do conteúdo, né, de IA e Modern Work como um todo, né, e depois a gente vai abrir um labzinho, né, Jenner e Léo, para a gente mostrar na prática como tudo funciona. E no final, pessoal, a gente vai abrir os microfones, quem quiser abrir câmera também, e quem está aqui conosco, né, fazer perguntas, participar, né, fica à vontade, porque a ideia é ser um evento interativo, onde a gente está trocando experiências aqui, né, cada um trazendo um pouquinho da sua vivência, cada um trazendo um pouquinho, né, do que está acontecendo aí no negócio de vocês, né, é um assunto extremamente atual, né, que a gente vai tratar aqui hoje. Meu nome é Edgar, eu sou fundador e CEO da Portnet, né? Mas eu gosto de falar até de uma outra forma de mim. Eu sou pai da Lara, sou pai da Luísa, duas adolescentes, sou fusqueiro, no final de semana eu gosto de ser analógico, abrir o vidro na manivela, escutar rádio de fita, né? Então eu desconecto um pouquinho e hoje eu estou gerenciando a Portnet aqui, fazendo um trabalho bem próximo, né, dos nossos clientes para tentar trazer um apoio de tecnologia para todo mundo, né? Então, eu sou atualmente diretor de um legal, chama Clube CAF, né? Então eu gosto de fazer a propaganda dele aí também para a gente descontrair um pouquinho. Tem algumas certificações, né, dentro da área de compliance, de proteção de dados, e eu queria falar para vocês aqui um pouco do portfólio da Fortinet, né? Então, eu vou começar aqui onde o Modern Work, do M365, de Copilot, etc. e tal. A Fortinet ela tem um braço muito forte dentro da área de segurança, né, em cloud e dentro da infraestrutura também em cloud. O nosso grande parceiro de nuvem hoje é a Microsoft. Então, nós somos um parceiro gerenciado pela Microsoft. A gente consegue trazer a Microsoft para a mesa para conversar sobre projetos. A gente consegue trazer a Microsoft para trabalhar conosco em cima de dores dos clientes. E, em alguns momentos, a gente consegue também até algumas verbas para POC ou try and buy dentro da Microsoft, né? Então, dentro do portfólio de cloud, o nosso principal player aí é a Microsoft. Contem conosco para os desafios de vocês do dia a dia. A gente tem um monitoramento e gerenciamento proativo da saúde do ambiente tecnológico dos nossos clientes, né? Que aí vai desde os dispositivos, nós estamos falando de desktop, notebook, aos servidores. Esse sistema é muito interessante, estava até conversando com o Thiago e com o Matheus, né? E com o Arthur mais cedo. É um sistema que a gente monitora a saúde do cliente como um todo, né? Do ambiente do cliente. E a gente tem vários indicadores ali, não só para tomada de decisão, mas para suporte ao ambiente. Então, tem uma ferramenta, tem um framework dentro, são várias caixinhas, né, dentro desse serviço nosso de monitoramento e gerenciamento proativo. Então, eu tenho inventário de hardware e software dentro desse projeto, eu tenho uma ferramenta. Então, para finalizar aqui o gerenciamento proativo, né, o monitoramento e gerenciamento proativo é uma ferramenta que a gente faz inventário de hardware e software, acesso remoto às máquinas em primeiro e segundo plano, a gente faz a gestão de patches, que é algo extremamente importante nos dias de hoje, não só em servidores, mas também em estações de trabalho, né, dispositivos como notebook, desktop, etc. A gente já consegue fazer as GPOs por esse monitoramento e gerenciamento proativo, de forma que eu consigo aplicar na máquina, ela estando no AD ou não, algumas permissões, como bloqueio de USB, troca de fundo de tela, por exemplo, né? Então, é uma ferramenta super legal, super bacana, que a gente faz o trabalho de monitoramento e gerenciamento proativo aí dos ambientes. Cibersegurança, que eu acho que todo mundo já conhece bem a Portnet para cibersegurança, né? O nosso principal player aí hoje é a Fortinet. Bom, enquanto nosso time está trabalhando, eu agradeço a apresentação aí da Portnet e quero convidar o Jenner
para contar um pouquinho para a gente da experiência dele e fazer a apresentação que nós estamos hoje aqui para ouvi-la, né? Então, Jenner, obrigado. Continue aqui. Gente, está todo mundo me escutando, principalmente online? Alguém dá um salve aí? Está me escutando ou a gente ainda estamos com problemas técnicos? Escutando? Não, bacana. Gente, prazer. Alguns aqui já me conhecem. Para quem não me conhece, meu nome é Jenner. Eu sou aqui o responsável pela arquitetura e pré-vendas aqui da Fortinet, com foco também bastante na parte de Microsoft, mas eu também gosto muito da conversa de segurança, gosto muito da conversa de infra, e principalmente eu gosto muito da conversa de nuvem, né? Então, esse que é um assunto que eu gosto muito, Modern Work, gosto muito de falar de nuvem, gosto muito de falar de AI, então acho que vai ser muito legal esse papo aqui de hoje. Sou formado em gestão da tecnologia de informação, sou pós-graduado em arquitetura de softwares e também gosto muito de tirar certificações, né? Então, hoje eu sou muito felizado em conseguir tirar algumas certificações, como arquiteto Azure, a administração, fui aceito pela IS Square também, depois de uma certificação de cibersegurança que eu fiz. Então, são assuntos que eu gosto muito, que a gente vai falar muito bem hoje. E falando muito, para a gente começar esse assunto, que a gente vai falar aqui um pouquinho de IA, vamos falar de Modern Work, a gente vai falar um pouquinho de segurança, eu queria contextualizar todo mundo aqui para falar um pouquinho sobre o que é o Modern Work, como que o Modern Work surgiu, o que está por trás desse conceito. O Modern Work ele veio através de uma adaptação de uma nova realidade de trabalho. Antigamente, a gente tinha um cenário onde o pessoal ele vinha, pegava o ônibus, estava dentro do escritório, utilizava a máquina corporativa dele que a empresa disponibilizava, o telefone corporativo, ele vinha, acessava, ligava o cabo de rede ou no Wi-Fi, pegava e ia embora, né? E só voltava no dia seguinte quando ele ia acessar de novo essa máquina. Principalmente depois da pandemia, esse contexto mudou e muito. Hoje dificilmente, né, você vê algum lugar onde o cara deixa a máquina no trabalho, né? A gente pega a máquina, coloca na mochila e vai para casa. E principalmente depois desse contexto de pandemia, se começou a entender que o perímetro não é mais o dispositivo. Que o perímetro ele passou a ser o dado e o usuário. E aí que você entra com o Modern Work. Como você começou a ter essa dinâmica, então as empresas de tecnologias começaram a se adaptar para que as novas soluções elas conseguissem atender essa nova demanda. Então, o que antes a gente tinha um computador corporativo, hoje, basicamente, você tem um modelo de trabalho onde você não tem mais o seu dispositivo corporativo, você não tem mais o controle do perímetro, né? Ou seja, o usuário não está lá mais atrás do firewall, onde você conseguia monitorar tudo. O usuário ele consegue acessar o e-mail dele de qualquer lugar. E por causa disso, hoje a gente entra no conceito de Modern Work. Então, se a gente fosse resumir, o que é o Modern Work? É a possibilidade de você trabalhar em qualquer lugar, de qualquer dispositivo, sem você perder produtividade, sem você perder segurança, e sem você perder principalmente a capacidade também de monitorar e você ter a gestão daquele ambiente, independente que ele não esteja. Então, se a gente fosse contextualizar, a ideia do Modern Work é isso, é você ter essa gestão completamente em nuvem e sem prejudicar a segurança e a produtividade. Dito isso, né, quando a gente fala do Modern Work, a gente fala um pouquinho sobre as tendências que a gente tem hoje no mercado de trabalho. Hoje, né, isso aqui é até um estudo que foi divulgado pela Universidade de Calgary, né, lá no Canadá. Foi entendido que hoje existe um significativo aumento de percepção de produtividade quando a gente fala em vários regimes de trabalho. E quando você coloca em comparação, você vê que regimes, né, que você tende a você ter mais tempo, né, de home office e menos tempo no presencial, você tem um aumento significativo da percepção de produtividade desses cenários. O que mostra tanto que, né, você vê que depois, no contexto pós-pandêmico, né, você vê que pouquíssimas empresas voltaram realmente a trabalhar no 100% presencial. Até mesmo as que estão começando a voltar, elas estão migrando bastante para o modelo híbrido, porque realmente existe essa tendência, essa percepção de aumento de produtividade em cima. Então, a gente pode entender que o home office, esse modelo híbrido de trabalho, ele é real. E dificilmente a gente vai voltar no contexto anterior que a gente trabalhava antes, tá?
Mas, né, como nem tudo são flores, não existe bala de prata para nada, a gente acaba tendo problemas, né? A gente acaba tendo problemas, né? Porque o modelo híbrido, ele traz dificuldades novos desafios. E uma das dificuldades é realmente essa questão da gestão de pessoas, como você trabalha com pessoas, né? O relatório que saiu da Great Place to Work, né? Ela aponta que 39% dos gestores eles falam que existe uma dificuldade de comunicação entre as equipes remotas e presenciais, ou seja, quando você implanta o trabalho híbrido, né? 40% dos gestores praticamente eles reclamam que existe uma dificuldade nessa comunicação e 26% eles apontam que existe um profundo problema de alinhamento entre equipes quando você trabalha com esses modelos, tá? E diante desses novos desafios, como que as soluções da Modern Work ela consegue ajudar a gente a vencer esses desafios principalmente de comunicação, de colaboração entre equipes, né, no ambiente híbrido? Como que a gente consegue vencer? E aí que a gente entra com a suíte da Microsoft. A Microsoft, né, ela possui a suíte do 365, acredito que a grande maioria de vocês aqui já conheçam. Essa suíte do 365, ela contém várias ferramentas, como ferramentas de e-mail, de colaboração, de cocriação. E dentro dessas ferramentas, a gente tem não só as mais comuns, que é, por exemplo, o Exchange Online, que é um serviço de e-mail da Microsoft, é um serviço que já possui autenticação moderna, então, quem estava acostumado a trabalhar com protocolos tradicionais como POP e MAP, já a lógica que muda um pouquinho, né? Aqui a gente já está trabalhando com protocolos de autenticação moderna, SAML e OAuth, dentro do contexto de IDP do Entra ID. Já tem funcionalidades anti-phishing, anti-spam, já embutidas no seu licenciamento mais básico. Então, desde esse licenciamento mais básico, você já tem funções de segurança. Nós temos também o Teams, né? Que quem acha que o Teams é simplesmente uma ferramenta de chat se engana muito. O Teams é muito mais do que isso. O Teams, cada vez mais, ele tem se tornado ele tem se transformado num hub de serviço da Microsoft. Então, pelo Teams já é possível não só você fazer ligações, fazer integração com sua telefonia local, você consegue fazer integrações com aplicações, né? Seja elas de terceiros ou desenvolvidas. Ele já possui uma integração nativa. E é legal, né? Então, a gente já possui uma integração nativa das outras ferramentas de suíte 365, então o e-mail já se integra, o OneDrive, o SharePoint, todos eles já fazem uma integração nativa. Então, cada vez mais, o 365 vem se tornando um hub de serviços. Hoje, basicamente, se você trabalha com Microsoft, você consegue trabalhar sem precisar tirar o Teams da sua tela, porque ele já te dá acesso a tudo isso. Tá? Hoje a gente também tem o OneDrive, que é o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, que ele permite que você armazene backups, que você armazene documentos, compartilhe documentos pessoais com outras pessoas. Também já está incluso nos licenciamentos mais básicos da Microsoft. E a gente também tem o SharePoint, que é uma plataforma de colaboração e gestão de conteúdo de nuvem. O SharePoint, gente, ele é muito legal porque ele é uma tela em branco e você pode pintar o que você quiser. Você pode, desenvolver uma aplicação, você pode criar um file server, um repositório de documentos. É muita coisa que você consegue trabalhar dentro do seu SharePoint. Criar listas que podem trabalhar com um banco de dados e você pode utilizar o próprio banco de dados como base de aplicações. É uma coisa muito legal. Isso aqui todo mundo já conhece, todo mundo já viu, é muito legal, cara, mas não é só isso. Eu costumo brincar que o pessoal, eles usam 20% do trabalho do 365. Porque, além disso, como eu falei, o 365 é uma solução de Modern Work que ela é feita justamente para facilitar essa colaboração, facilitar esse engajamento entre colaboradores e equipes, facilitando a gestão de pessoas. Então, a gente tem algumas outras aplicações que o pessoal não dá muita atenção, mas elas são muito legais. E quando a gente começa a trabalhar essas soluções dentro de um contexto, você começa a ver que o investimento na solução de 365 ele passa a fazer muito mais sentido quando você tem a noção da capacidade de ferramentas que você tem à sua disposição. A gente tem aqui, por exemplo, o Microsoft Planner, que é uma das soluções que eu mais gosto particularmente. Quem costuma trabalhar com esteira de DevOps, quem costuma trabalhar com COBIT, trabalha com esteira de processos. O Planner ele é muito útil nesse momento. Quem trabalha com gestão de pessoas também, ele é muito útil. Para quem não sabe, ele é um organizador de tarefas. Para quem trabalha com Trello, entre outras soluções, é uma solução muito parecida.
com a diferença que você consegue fazer toda a integração com toda a suíte do 365. Né? Então, você consegue criar tarefas a partir de e-mails, você consegue visualizar isso dentro do Teams, você consegue atribuir tarefas para membros da sua equipe. É muito legal para quem trabalha com gestão de pessoas. A gente tem aqui, ó, cara, uma das soluções mais legais, que é o Loop. O Loop é uma ferramenta de cocriação da Microsoft. Cara, ele é uma tela de pintura que você abre e você consegue, com você e mais outras pessoas, em tempo real, começar a cocriar, criar tabelas, criar lista de tarefas, e ali vocês começam a fazer um tipo de brainstorm. Então, assim, é muito útil para quem trabalha com brainstorm, gestão de equipes, inovação. Cara, é muito legal. O pessoal do marketing adora o Loop, cara. Eu também gosto muito dele. Serve como uma excelente forma de você guardar, armazenar ideias. Uma das coisas que eu mais gosto também é o Power Platform. É um pouco difícil. É o Notion, né, cara? Para quem gosta do Notion, cara, o Loop é o Notion. É o Notion da Microsoft. A suíte do Power Platform, ela é uma suíte que é voltada para desenvolvimento de baixo código. Então, basicamente, é uma suíte que você não precisa ser um desenvolvedor para você trabalhar com seus aplicativos. Então, por exemplo, cara, hoje eu sempre cito um exemplo que eu vi em um dos clientes, onde a menina do RH, não estou falando de uma TI, não estou falando de uma desenvolvedora, a menina do RH, ela pegou a do plataforma e criou uma aplicação para controlar a gestão de férias dos colaboradores. Ela criou um aplicativozinho, através, né, utilizando o Power Apps, utilizando uma base de dados do SharePoint, uma tabela, e arrastando caixinha, ela desenvolveu uma aplicaçãozinha onde a pessoa conseguia ir lá e clicar quando que ela ia tirar férias, e ali ela conseguia ter essa gestão e conseguia criar uma aprovação, uma lista de aprovação para saber se aquela data específica era aprovada ou não. E a gente está falando de uma menina do RH, que ela não é desenvolvedora, ela não é TI, mas com a suíte de baixo código ela conseguiu desenvolver. E com isso a gente também tem soluções como Power Automate, que faz toda a automação dentro do 365. Para quem já trabalha com automação e você vê as caixinhas criando fluxos de automação, criando e-mail, criando tarefas, respondendo e-mail, e agora também recentemente com integrações com GPT, que você consegue fazer integrações com GPT para responder e-mails, cara, virou uma suíte de automação fantástica. Então, todo aquele trabalho operacional que uma vez a gente tinha, a gente já consegue eliminar ele através de automações. Hoje mesmo eu estava ajudando a Pamela, que aqui trabalha, aquela supervisora, ela estava pedindo ajuda com o Power Automate, e basicamente a gente criou uma automação que recorrentemente cria uma tarefa e automaticamente atribui aquela tarefa para um funcionário X baseado na quantidade de demanda que ele tem. A gente criou uma automação dessa dentro do plano, utilizando o Planner e o Power Automate. Então, a gente ia lá, validava quem que era o usuário com menos tarefas, e aí aquela tarefa que era aberta automaticamente de forma recorrente, atribuía automaticamente para o membro que tinha menos tarefas atribuídas para o nome dele. Esse é um dos tipos de coisas que a gente consegue fazer dentro da suíte do Power Platform. Cara, o Viva, né, a gente falou um pouquinho sobre questão de engajamento. O Viva é toda a suíte de engajamento de funcionários, de colaboradores. Cara, o que o Viva faz? O Viva, ele tem alguns módulos, né? O Viva, a gente tem o Viva Learn, que ele é basicamente uma suíte de treinamentos que você consegue subir. Então, basicamente, cara, eu tenho meus treinamentos, eu tenho meus vídeos, eu tenho minhas videoaulas, eu tenho meus onboards que eu dou para os nossos funcionários, e eu quero disponibilizar eles através de uma plataforma de treinamento. Exemplo, quem não conhece Udemy, entre outras plataformas, sim, você consegue ter a sua própria plataforma de treinamento utilizando o Viva Learning, onde você sobe os vídeos, repositórios, consegue acompanhar se o pessoal está fazendo ou não esses treinamentos. Você tem o Viva Insights, e ele basicamente, ele é uma forma que você programa seu dia dentro do seu ambiente 365. Então, através do Viva Insights, você consegue definir pausas, criar rotinas de foco, como, por exemplo, Pomodoro, reservar agenda, deslocamento. Você consegue criar, né, automações para evitar notificações, né? Quando você configura o tempo de foco, você para de receber ligações, notificações, para você focar naquele período específico às vezes, um estudo, às vezes, uma reunião, às vezes, um período onde você vai fazer alguma tarefa específica. O Viva, ele é muito útil para esse tipo de solução também, né? Você também tem o Viva Connection, quando você consegue fazer integração com ele dentro da sua intranet, para você ver o nível de engajamento dos colaboradores. E, cara, um cara que eu gosto muito também, que é
que é perdão, que é o Viva, que é o antigo... Quem vai lembrar aí que é o... Nossa, esqueci o nome, como é que era a antiga rede social da Microsoft? Yammer, que era o antigo Yammer, isso mesmo. Que agora ele é o Viva, que é basicamente uma rede social onde, né, para quem trabalha usa o Twitter, né, a interface é muito parecida. Você consegue criar um perfil, você consegue criar os tweets lá e tudo aquilo dentro de uma rede corporativa, que é muito legal também. Cara, é muito legal, cara. Quem mexeu... Uma pena que a Microsoft ela desmembrou o Yammer, cara. Mas era legal. E o Forms, né? Que aí não tem nem muita reinvenção de roda, não, cara. Quem trabalha com Google Forms, quem trabalha com formulário, o Forms ele é muito útil, cara. Pra, às vezes, pesquisa de colaboração. Gente, isso aqui, a Microsoft não reinventou a roda em momento nenhum, tá? Ela só pegou o que já estava pronto. Tá? E, cara, essa aqui é a suíte, tá? E seguindo um pouquinho com a nossa apresentação, é basicamente impossível a gente hoje falar de produtividade, colaboração, a gente falar de modern work sem a gente falar de IA. Cara, não tem como mais. E a IA, ela tá no hype, ela tá onde o pessoal tá buscando, é onde as empresas estão virando a bazuca agora. E o que é o Copilot? O Copilot ele é basicamente a solução de IA da Microsoft. Ele é o algoritmo de IA da Microsoft que ele trabalha com modelos LLM para você fazer esse aprendizado. Para você fazer esse aprendizado. Ok. Falando um pouquinho das tendências que a gente hoje com IA, né? Para a gente ter uma noção de como que a IA está forte, como que o dinheiro ele está realmente virado para a bazuca, ele está realmente virado das empresas. Um estudo da Forbes mostrou que 85% das empresas realizadas no estudo, eles pretendem adotar IA nos próximos anos. Eles pretendem adotar nos próximos anos. E dentro aqui no Brasil, né, no próprio relatório de tendências de trabalho de 2024, 87% dos líderes e dos gestores, eles concordam que a adoção de IA é crucial para permanecer competitivo. Então, basicamente, praticamente 90% dos gestores eles falam, quem não começar a trabalhar com IA, quem não começar a entender como é que a IA traz produtividade para o seu negócio, não vai ser competitivo nos próximos anos. E quem trabalha com IA hoje já consegue ver, né? Eu hoje, por exemplo, com o IA, né, com a ajuda do Copilot, do GPT, hoje eu consigo fazer o que eu antes levava talvez uma semana para fazer, hoje eu faço numa manhã. Produção de relatórios, produção de documentação, para quem trabalha aqui com a gente, sabe que a gente trabalha muito com escopo técnico de projetos, então, cara, hoje o que eu precisava antes de uma semana eu faço com um dia. Então você tem esse consenso, né, esse consenso de negócio de que você precisa estar trabalhando com IA para você se tornar competitivo nos próximos anos. E para vocês terem uma noção do nível que isso aqui está chegando, cara, a Dell, os teclados que a Dell já lança, todos eles, né, já vem com o botão do Copilot, né, e o Windows 11 já vem com o Copilot, né, já embutido dele para ele trabalhar com IA. Quem ficava lá a Cortana, pois sabe que a Cortana agora ela é Copilot. Então, quando abrir a Cortana lá, saiba que você já tá falando com o Copilot, com uma inteligência artificial no Windows 11, e que os teclados já estão vindo com esse botãozinho aqui, que é para você já acionar ela de maneira muito mais fácil. Você vê o nível que a gente está chegando, né, de como que daqui não tem mais volta. Daqui para frente é só IA. Daqui para frente é só IA. Tá. Mas falando um pouquinho mais especificamente de Copilot. Tá. Onde que o Copilot me ajuda? O que ele faz? Como que ele pode ajudar? Então, primeiramente, criatividade. Deixa eu te falar. O Copilot ele tem a capacidade de nunca deixar você começar nada do zero. Seja uma apresentação, seja um texto, seja um documento, seja um relatório, seja uma pesquisa. Você sempre tem onde começar. O que antes você precisaria parar, fazer o rascunho, desenhar para você começar a ter aquele insight, para você começar a ter o seu trabalho, o Copilot ele já te dá algo pré-pronto para você começar a trabalhar. Um exemplo aqui, eu que trabalho muito com propostas técnicas, projetos de trabalho, eu utilizo muito o Copilot para já começar a fazer o rascunho e eu trabalhar a partir dele. E, sinceramente, tem dado muito resultado isso. Produtividade é aquilo que eu falei, né? Você consegue utilizar ele para otimizar o tempo, isso não só na hora de escrever, mas, por exemplo, na hora de você precisar resumir um e-mail, na hora de você precisar
redigir um documento, na hora de você fazer uma pesquisa específica, na hora de você precisar criar uma regra do Excel, que você precisaria parar para entender aquilo ali, você já consegue ir hoje no Copilot. Uma apresentação, eu particularmente, gente, eu odeio fazer apresentação. Odeio isso aqui, odeio. Hoje, eu consigo utilizando o Copilot, dar um enter lá, o Copilot queria apresentação para mim, ele já cria para mim, e fica tudo maravilhoso. Aí, mas o diretor gosta, né, de apresentação, você vai apresentar, ele gosta de ver o trem bonitinho, gosta de ver tudo, tudo apresentadinho, cara. A gente faz, né, mas gostar eu não gosto, não. E também melhorar a habilidade. A linha de aprendizado que você tem quando você utiliza o Copilot, ela é muito grande. Ela é muito grande. Uma vez que você já consegue, né, você faz a curva de aprendizado, você vê que quando você utiliza o Copilot ou uma inteligência artificial para te ajudar no aprendizado, cara, você aprende muito mais rápido, você consegue ter porque você meio que trabalha para ele te ensinar do jeito que você consegue entender, né? Cada um tem sua forma que gosta de estudar, então você consegue setar uma expectativa dentro do ambiente de IA para você conseguir entender o que ele está querendo explicar. Copilot, me explica isso aqui utilizando uma história infantil. Ele explica, não tem problema. Então, você tem um aumento de desempenho de aprendizagem muito bom, muito alto. Ok. Vamos lá. Qual que é o diferencial do Copilot? A gente entende um pouquinho onde que ele me ajuda e como que o Copilot trabalha. Ok. Primeiramente, o Copilot ele é o modelo de LLM. Ele é um modelo de LLM. Então, ele é um modelo de aprendizado de máquina. Nada, né? Fora do comum. Só que ele tem a vantagem que ele faz a integração do Microsoft Graph, que eu já vou explicar um pouquinho mais na frente o que ele é o Graph. E também ele faz a integração dos aplicativos do 365. Então, se você tem hoje lá o seu Word, o seu Excel, o seu PowerPoint, se você tem essas soluções, ele também já faz essa integração de maneira nativa e transparente, o que é muito legal. Falando um pouquinho do Microsoft Graph. O que é o Microsoft Graph? Quem mexe com 365 já ouviu muito essa palavra, mas hoje eu vou desmistificar o que ele é o Graph. O Graph, gente, nada mais é do que toda a teia de integrações do 365. Lembra que eu falei de Modern Work? Que o Modern Work ele é totalmente integrado? Que ele depende que as soluções elas se integrem e funcionem bem para que, né, a colaboração exista. Quando, por exemplo, eu vou lá e eu crio uma tarefa no Planner, aquilo já vai para o e-mail, que já cria uma atividade no calendário, que depois já vira um grupo no Teams. Tudo isso acontece porque por trás disso aqui acontece que a Graph é basicamente essa API de integrações. Então, quando a gente começa a analisar o Graph, né, essa figura ilustrativa, você vê que todas as aplicações elas se integram nativamente de uma outra. Tem até uma telinha do Graph que você consegue ir lá, para onde você consegue trabalhar diretamente nessa API, para que toda essa colaboração ela exista. Então, se a gente fosse imaginar que isso aqui é uma teia, que o Graph é uma grande teia, a gente pode pensar no Copilot como uma aranha que fica andando entre elas. Então, basicamente, o Copilot tem a capacidade de navegar por todas essas integrações, que é onde também estão armazenados seus dados. Então, os seus e-mails estão armazenados no Graph, os seus arquivos do OneDrive estão armazenados no Graph, e o Copilot tem a capacidade de andar em eles e acessar tudo. Então, quando a gente fala das integrações do Graph, a gente não está falando basicamente de uma integração via aplicação, onde você está lá com aquele botãozinho do Copilot. Aquele botãozinho do Copilot, ele está lendo tudo que tem no seu ambiente. Então, independente de que você tenha lá, se você tem uma tarefa no Planner, se você tem uma tela criada no Loop, ou se você tem uma agenda, um e-mail, uma reunião que você fez, sabe que o Copilot ele tem a capacidade de ler isso, dependendo da permissão que você cede para ele. Diferentes tipos de Copilot, gente. Isso aqui é uma coisa muito difícil de falar, porque todo dia sai um Copilot novo diferente. Todo dia. Aqui a gente vai falar um pouquinho bastante, né, sobre basicamente o Copilot Chat e o Copilot 365. Mas assim, se eu te falar que existe Copilot Security, se eu te falar que existe Copilot GitHub, Copilot Studio, cara, então cada vez mais o Copilot está lançando coisas novas. Cada dia sai um tem novo, então é difícil. Mas é muito legal. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Copilot Chat e Copilot 365, sobre o Copilot 365. E qual que é a diferença dos dois? Tá, gente? Os dois eles têm alguma diferença, só que quando a gente tem, por exemplo, o Copilot Chat, você já vê que é um Copilot free. Não tem o GPT que ele tem lá o free dele, o Copilot também tem o free, e ele tem algumas coisas muito legais. Então, você tem lá, você consegue fazer upload de pastas, você tem interpretador de código, isso aqui já no free.
você tem interpretador de código, você tem o workground, que é aquela telinha do lado, né? O Léo vai saber explicar melhor, que é aquela telinha do lado que você já consegue fazer a leitura do seu navegador. Você tem geração de imagem, isso tudo aqui na parte free. Quando você tem a paga, você já tem toda a integração nas aplicações, né? Tem até 2 aplicações em preview aqui, mas você já tem todas as integrações com Teams, Outlook. E quando você tem a parte de segurança, né? Que é de proteção de dados, aí você só vai ter mesmo aqui na parte paga. Você tem até algumas coisinhas aqui no Copilot Free, mas você também tem bastante coisa. A parte de segurança está mais na parte paga. Microsoft Copilot, né? Então, como que uma Microsoft ela traz esse ambiente de produtividade para o seu ambiente de colaboração? Hoje existem alguns estudos que a própria Microsoft faz, né? Que você tem um aumento de 30% de eficiência no Word, você tem um aumento de 30% no Excel, né? O Copilot no PowerPoint você também tem um 30% de aumento de eficiência, né? Aí você consegue criar, né? Do zero. O Outlook é onde você tem os maiores níveis de eficiência, que é basicamente 40% de aumento de eficiência no Outlook, cara, e realmente as funções do Outlook são muito úteis. Cara, pesquisa de e-mail, você consegue resumir loops inteiros de e-mail. Então, assim, quem nunca voltou de férias e chegou e tinha aquela pilha de mais de 200 e-mails não lidos, cara, o Copilot você consegue fazer o Copilot resumir tudo para você, te falar o que é mais importante e o que não é, responder o que é importante. Você pode criar respostas automáticas utilizando o Copilot, criar e-mails também, definir o teor do e-mail que você quer criar. Então, isso aqui realmente é muito real, o aumento de produtividade em cima do Outlook. No Teams, cara, muito legal também você conseguir fazer pesquisa no Teams. Uma das soluções que eu mais gosto do Teams é não aparecer na reunião. É uma das coisas que eu mais gosto. Porque uma vez que você, né, manda transcrever a reunião e você é um convidado, você não precisa entrar nela. Você só precisa depois ir lá, pedir o Copilot para gerar uma ata da reunião e você consegue acompanhar tudo que foi escrito naquela reunião sem nem precisar ter entrado nela. Então, né, quem tinha problemas muitas vezes em reuniões encavaladas uma na outra, isso aqui já resolveu o problema. Isso aqui é muito legal. E também um aumento de 40% da eficiência do Microsoft 365 Chat, que é basicamente o GPT do 365, que é a versão gratuita dele, tá? E quando a gente fala de IA, é muito importante a gente entender os conceitos de prompts, tá? Eu vou passar um videozinho aqui para vocês, que ele é muito legal, o Léo que me mandou ele, achei sensacional, mas ele explica basicamente a ideia dos conceitos de prompts. Só a lembrar que o vídeo está em espanhol, mas tem... o vídeo está em espanhol, mas tem a legenda em português, tá? Sem som mesmo. Tá sem som? Só que eu acho que tá com som, só que tá muito baixinho. Acho que é o Outlook. Tá tipo começar com português. Então, depois desse exemplo, gente, o que é prompt? O prompt é a forma que você se comunica com os algoritmos de IA. E eles, não necessariamente, eles atendem aquela lógica que então nós tínhamos de busca de palavra-chave, que é a busca que a gente costuma trabalhar no Google. Então, gente, quando você pede ao Copilot para fazer algo para você, é importante que você entenda como o Copilot entende aquilo ali. Isso, basicamente, é o prompt. Então, dentro do Copilot, você pode usar o prompt pronto ou você pode escrever ele.
Qual que é a vantagem de você escrever seu próprio prompt, utilizar o prompt pronto? Cara, você já tem lá um prompt já preparado, né? Com toda a inteligência que o Copilot já sabe o que faz de entregar. Só que quando você escreve um prompt pronto, pode ser que você acabe, né, pegando alguma solução que não seja exatamente o que você quer, né? E é importante entender que o prompt ele não é uma pesquisa por palavra-chave. Não adianta você dar alguma palavra-chave e achar que a inteligência artificial vai entender aquele conceito. O prompt, né, ele precisa de mais contexto. E a questão de privacidade também, uma coisa que é legal falar, que o Copilot ele não usa o seu prompt para fazer o treinamento do modelo, diferente do concorrente dele, que é o GPT, que sim, se você pegar e utilizar os dados da sua empresa e utilizar no ChatGPT, ele sim vai utilizar os seus dados para fazer treinamento de modelo. Isso aí já está, isso você não consegue mudar isso no GPT. O Copilot já não faz. Então, para fins de privacidade, de compliance, de LGPD, essas coisas, isso é muito importante saber esse diferencial. Ok? Vamos lá. E como é que funciona a ciência por trás desse prompt? Inclusive, o nosso gerente de serviço aqui, ele tem uma teoria de que o futuro não é da IA, mas sim de quem sabe utilizar ela. Que na verdade é quem sabe saber utilizar a IA que vai conseguir. E qual que é a ciência por trás do prompt, né? Isso aqui é um quadrinho muito legal, né? Que explica um pouquinho como funciona o prompt, como que você consegue extrair o melhor do algoritmo de inteligência artificial para você ter os melhores resultados. Então, primeiro, o objetivo. Você precisa falar o que você quer, né? Que resposta você quer do Copilot, o que você quer que ele te entregue. Você pode adicionar um contexto, por que você precisa disso, o que está envolvido, que é o contexto, para que é, para onde que foi, para onde que vai. Você pode entregar um arquivo para ele, gere 3 a 5 tópicos. Esse é o meu objetivo. Aí eu vou adicionar um contexto, para me preparar para uma reunião com o cliente X para discutir a fase 3 do projeto Y. Adicionei o contexto. Foque no arquivo em anexo. Adicionei a fonte. Use uma linguagem simples, assim eu posso ler e entender rapidamente. Adicionei qual era a minha expectativa sobre a resposta. Isso aqui é uma ciência de prompt, isso aqui é como a gente monta um prompt para conseguir extrair o melhor da IA. Falei demais, acho que agora está na hora da gente ver o trem funcionando, e ter uma noção de o que dá para fazer com toda essa parte de Copilot, né? É aqui que a gente passa para o nosso hands-on, que eu vou passar então a palavra aqui para o querido Léo. Vou até pedir para o Léo se apresentar, porque acabou que a gente não adicionou as credenciais dele no início da apresentação, então para vocês conhecerem o Léo, vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. Vou ali na frente. Bom, pessoal, bom dia. Eu não sou o Lauro, tá? Parece. O nome dele, que ele parece comigo. Mas eu sou da área de arquitetura também, sou da arquitetura de infraestrutura. Hoje eu estou focado na empresa de mineração. Meu foco hoje está muito em infraestrutura e cibersegurança. Então, o Copilot, eu estou acompanhando o Copilot desde o iniciozinho ali, início de 24. Ele começou em 23, então eu já estou acompanhando desde 24. Então, a gente já está com esse tempinho aí, já trabalhando com o Copilot. Todo mundo quer ver a parte do hands-on, né? Na hora que todo mundo quer ver funcionando e torcendo para dar errado alguma coisa. Na apresentação do Windows que o Edgar falou. Esse aqui é o Copilot, Bing Copilot, o chat Copilot, todo mundo tem esse daqui. Abriu o Edge, já está nativo, é grátis, não tem problema nenhum. Foi o que o Gênero apresentou um pouco atrás. Tá. E dele a gente consegue... Virou? Então aqui a gente tem o chat Copilot, que eu consigo trabalhar normalmente, tá? Eu vou pedir licença pro pessoal da Santa Clara aqui, vou usar vocês de exemplo hoje. Acho que vocês estão em vantagem, vocês estão em 3, então eu vou usar vocês de exemplo aqui na frente, tá? Estou no site da Santa Clara. Eu vou ter uma conversa com a Milena. Vou ter que conversar com a Milena. Eu falo, cara, Milena chamou para conversar lá na Santa Clara. Entrei no site da Santa Clara. Estou no Copilot, não estou fazendo nada, tá? Resumo o site. Vou entender um pouco da Santa Clara para conversar com o pessoal. Não adianta eu chegar lá, conversar com a empresa sem entender de nada. Então, aqui já tem uma história, ó, legal. Temos aqui a empresa de 59, mexe com parte de tubo de aço galvanizados, tem algumas saias aqui, realiza investimentos, pô, legal. Quais são os principais produtos dela? E aqui eu não estou indo em lugar nenhum, tá, pessoal? Estou só consumindo o que está público aqui, não estou nem utilizando o que está interno.
Ótimo. Tubos de carbono, tubos de aço, parte galvanizada, legal. Já tenho uma ideia aqui de quem é a Santa Clara, daqui eu já consigo trabalhar e seguir com o pessoal da Santa Clara para uma conversa. Vamos lá no... Começar aqui pelo Word. O Gênero até apresentou lá alguns percentuais de economia de tempo que cada ferramenta traz. Para facilitar aqui, eu já deixei alguns arquivos abertos, tá? Deixei um arquivo aqui, um arquivo público, peguei isso aqui no Google mesmo, para uma licitação, algo de 30 páginas, muito no Tecniquez, envolve jurídico, LGPD. Para mim, que eu sou do técnico, eu vou ler isso aqui, vou entender metade, sem entender metade. Deixei um arquivo bem à parte, que não tem muito contexto. Pedi ele para gerar uma questão de conflito Israel-Irã. Pedi para gerar em inglês também, para a gente fazer um testezinho com essa parte. O Edgar falou que ele gosta dos carros antigos. Pedi para gerar um modelo de uma RFP para uma cidadezinha que chama Rio de Minas Gerais, só para a gente ter uma ideia. A gente vai trabalhar com esses 4 arquivos aqui. Como a gente está usando a Santa Clara hoje de nosso amigo, abri aqui a minha telinha do Copilot, eu tenho essas 2 opções. Já posso vir por aqui, ou aqui em cima, quando você tem um Copilot licenciado, ele já aparece na sua barra. Vou abrir uma conversa com ele. Me gere um documento sobre a Santa Clara. Santa Casa? Santa Cala. Não faz um ponto de certo, não te traz a resposta certa, né? Já mostrar ao vivo. Vamos lá. Está trazendo umas informações. Aqui ele está consumindo só o que está público, tá? Aqui ele está em direto na internet. Eu não mandei ele consultar nada na minha base interna de SharePoint, do que eu tenho, então tá lá. Legal. Temos a Santa Clara aqui trazendo um documento. Pedi para ele manter aqui. Só que esse daqui, quem vai usar esse documento aqui vai ser o Jenner, que é o cara do marketing da Santa Clara. Ele vai falar sobre a Santa Clara, então eu vou pedir para ele chegar aqui, o nosso amigo Copilot. Eu acho que a parte de história e fundação aqui ficou muito... Vou dar um zoom aqui. A galera viu um pouquinho melhor. Tá lá, contou uma historinha. Achei legal. Reescreva de um modo mais divertido. Eu vou apresentar, vou fazer uma comunicação com a galera, então vou fazer um papo divertido. Aí ele me trouxe aqui, ó. Era uma vez uma empresa brasileira, pegou o mesmo texto e gerou. Eu posso pedir ele para torne. Escreva mais. Entrou só um pano. Legal, vamos lá. Olha, que legal, hein? Agora a gente tem um poema da Santa Clara aí, ó. Depois eu passo o poema para vocês vendem lá na empresa. Ó. Santa Clara é um nome que ecoa no cenário brasileiro, sua história ressoa. Que bonito, hein? Fundada com ética, visão e paixão, transforma o mercado com inovação. Porra. Depois a gente negocia esse valor ali fora. Eu te passo o poema da Santa Clara, tá, pessoal? Então tá aqui, meu arquivo tá dentro do meu SharePoint, tá dentro do meu SharePoint. Vou deixar ele salvo aqui já. Salvei meu arquivinho. Bora, filho. Vai pedir para substituir, porque eu já tenho esse arquivo criado no meu SharePoint. Olha lá, temos a historinha da Santa Clara, meu poeminha da Santa Clara. Vamos no PowerPoint. O PowerPoint é triste. Chegou aqui. Clara, né? Milena. Eu vou te perguntar mais umas 5 vezes. Estou com a Milena aqui. Milena, o seu é? Matheus. O Matheus é o chefe da Milena. Falou, Milena, a gente tem que ir para a Portnet hoje de manhã, falar de Copilot, só que você vai ter que apresentar a Santa Clara na apresentação de Copilot. Milena, ótimo. Abri meu slide lá, tá essa tela branca que a Microsoft tinha que trocar isso. Assustador, você fala, legal, para onde eu vou agora?
Começou a minha tristeza. Rui Milena, vamos lá. Tem a opção aqui, ó. Crie uma apresentação de... Olha que legal. Eu tenho a opção de clicar aqui. Eu também posso escrever. Crie uma apresentação. O problema é esse, que o meu Copilot ele tem micro... Olha lá. Mas o meu Copilot ele tem microfone. Aí agora eu não escrevo, eu falo. Aí a gente está ficando agora na Alfabeto Funcional 2, nova versão. E aqui, ó, tá lá meu arquivo. Ó, Demo Empresa 1. É o nome do meu arquivinho que eu gerei lá com o poema da Milena. Ele vai ler o meu arquivinho. A menina do marketing, Juliana, né? Júlia, desculpa, tá? Não fica bravo comigo. Sei que você deve estar se remoendo de ódio. Mas olha que legal. A Milena agora já vai sair da inércia. Ela está desesperada. Ela tem que falar com o Edgar e não sabe para onde vai. E em questão de... Tá, deixa eu admitir, eu levei aqui. Eu acho que você está vivo lá. Tá no restante. Ele está na quarta de olho? Tem que silenciar alguém aí. Funciona, gente, eu juro. Não, Tá vendo, gente? Tá mais fácil contratar o marketing, hein? Aí agora rolou um desafio. Desculpa aí, ó. Acabei. Já acabei, Ju. Aí, pessoal. Apresentação da Milena. Olha que lindo. Galera, tem um outro detalhe, tá? Gerou aqui, eu não pedi nada. Falei, só gere a partir do meu arquivinho. Eu posso chegar e falar, ó, eu tenho o meu arquivo de modelo. O meu arquivo de modelo... Espera aqui, terminar a apresentação. Então não fica legal para vocês verem. Eu tenho o meu arquivo modelo, que é a minha identidade visual. Então eu posso criar em cima da identidade visual também. Então isso já facilita muito. E a Júlia vai ficar muito brava de novo. Mas está aqui. Posso apontar do site. Exato. Aí volta no prompt. Eu posso fazer um prompt mais bonitinho. Gere uma apresentação de 10 slides a partir do documento tal, utilizando a identidade visual conforme o meu site, minhas cores, então tá lá. Então, aqui, ó, introdução, a Santa Clara, bonitinho, ó, que legal. Gerou um slide aqui, ó. Gerou quantos? 16, tem até uma conclusão aqui. E a vantagem, tá aqui. Cara, não gostei desse slide aqui, impacto. Aí é a vantagem, sair da inércia. Você ganhou um tempo aqui astronômico de você ficar redigindo o texto, procura no site, procure algum documento que você tem interno ali, tem alguma coisa no seu OneNote, e você sai fazendo aquele catadinho para você fazer isso tudo. Aqui, cara, pelo designer você consegue editar a imagem, troca a imagem, resume o slide, tá? Voltando para o nosso amigo Copilot aqui dentro do PowerPoint, está gerado minha apresentação. Pedir ele de novo, resuma a apresentação. Ponto que eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro a questão de segurança de dados e conformidade. Você tem isso dentro da plataforma que é utilizada no dia a dia. E aí você pode facilmente ir lá no seu file, falar assim, bloqueia todas as outras IAs, bloqueia Canva, bloqueia as outras plataformas, que virou uma farra do boi com lá. Os colaboradores fazendo upload de tudo que existe dentro da área corporativa das empresas, para tudo que é site. Que a Adobe recebe os arquivos, o Canva recebe os arquivos, o fulano recebe os arquivos. Então, o cara faz upload. Hoje é no ChatGPT, amanhã no DeepSeek, depois amanhã no Gemini, no Canva, no Adobe, e você começa a ter dados da sua empresa espalhado pelo mundo inteiro. Porque está todo mundo querendo usar IA para ganhar um pouco mais de produtividade e para parecer melhor para o chefe. Né? Só que o perigo que as empresas estão se expondo para isso é imensurável. Porque do mesmo jeito que a gente está tratando de uma planilha, podia ser de um PowerPoint, podia ser uma planilha caprichada de números. Você só memória de cálculo de uma licitação. E que você não sabe o que vai acontecer com aquilo ali, quem está sendo feito com aquele dado. Então, acho que mais importante que todo esse
essa facilidade que o Léo está colocando, vocês têm que levar também o mindset para um pouco além. Você está entregando a facilidade para quem usa, porque o cara não tem que trocar de tela, não tem que trocar de ferramenta, ele está interagindo ali dentro de uma plataforma que é o Office, que ele já usa todo dia, né? Mas você também está garantindo que o seu dado, que é importante, que é o mais importante que a gente tem dentro das empresas, depois das pessoas, são os dados, né? Que aquilo ali tem uma certeza. Para onde que esse dado pode ir? A democratização dos dados, né? A gente tem os dados da companhia, mas os dados controlados. Quem acessa, por que acessa e aonde acessa, né? Temos aqui, então, a apresentação, fechou a apresentação, já está bonitinha. Pedi ela para gerar só um resuminho, tá? Contando aqui um histórico, se eu quiser fazer algumas alterações. Mas também eu posso chegar aqui, vou pedir para ele criar uma nova apresentação. Aqui eu vou, uma nova apresentação. Vamos utilizar o Edgar de modelo. Como a gente está falando de IA e agilidade, eu já deixei uns prompts escritos aqui. Né? Tá. Então, vou pedir, assim que ele voltar aqui, ó. Cria uma apresentação sobre, já tem aqui a opção de eu clicar, tá? Ele já vem aqui. Eu posso referenciar o meu arquivo. Eu vou falar, eu quero que você referencie o meu arquivo. Cadê? Carros antigos, aquele modelo que eu criei lá. Aquela parte que eu falei com vocês. Eu altero o meu design, posso pegar o modelo que eu tenho criado interno na companhia, ou algum design bonitinho da Microsoft. Isso aí, ela tem vários designs bem bonitinhos lá, a gente pode utilizar, ó, quando ele abrir. Aí, viu? Esse é o bom da demo na live, sempre dá um pau. Então, vamos lá. Eu vou gerar aqui meu prompt legal, porque vou usar o Edgar de modelo de novo. Ele falou ali no início da apresentação que ele está na tecnologia, mas ele gosta de coisas de carros antigos. Então, eu vou facilitar a vida dele. Ele é o presidente, né, do Clube do Fusca, que você falou. Diretor financeiro do Clube do Fusca. Pô, vamos apresentar para Santa Clara. A gente tem um Clube do Fusca, a gente quer falar sobre o Fusca. Sobre as vantagens de se ter um Fusca 75. Acho que é uma data legal. Aqui eu tô falando para ele gerar do nada, tá? Eu cheguei para ele, ó, gere uma apresentação, consuma isso da internet de algum lado e me traga uma apresentação bonitinha. Então aqui ele já tá, deixa só ele trabalhar, gerou uns slides aqui. Eu tenho um limite aqui, tá? 40 slides, mas se gerar uma apresentação de 40 slides, esquece, ninguém vai te acompanhar durante a apresentação toda. Então, vamos lá, deixa ele criar tudo aqui. A gente vai ver a apresentação do Fusca do Edgar. Vou ver se ele vai ficar feliz. Ô, Gênio, só coloca aquela outra tela para mim no chat, só que se alguém falar que não tá legal, eu consigo acompanhar. Léo, só. Tem jogo hoje, pessoal? Não, né? Tem por isso. O pessoal já... Aí, viu? Vamos ter uma outra live, pessoal. Daqui a pouco a live com o pessoal aqui que vai mostrar como salvar o churrasco no final de semana. Vamos lá. Bora, meu amigo. Cria o slide do Edgar. Tá demorando. Aí a Júlia vai tirar vantagem. Mas aí a Júlia vai tirar vantagem de mim, não pode. Tá quase lá. Calma aí. Se você tivesse que fazer uma apresentação com 16 slides, você ia levar horas. Eu entrego, leva 2 minutos, você está reclamando que com 2 minutos para gerar. Esse é o mal do... É o mal do imediatismo hoje, né? Acho que essa geração acho que é mais imediatista do que a gente ainda. Viu? Ah, não, o meu tá mutado, mas eu tô usando o outro. Tá mutado do Teams só. Poxa, legal, hein? Mantive a apresentação, gostei. Demorou, hein? Gostei. 19 slides demorou mais de 2 minutos. Mas vamos lá. Gerou a apresentação, já vou abrir o modo de apresentação aqui dele. Espero que funcione. Poxa, que legal. Tem uma apresentação ali. O pessoal do online tá dando para ver legal?
Exatamente. Sim, justamente. Aqui foi a questão. A gente saiu da inércia. Já me deu uma vantagem, me deu um norte. Posso chegar aqui na apresentação, fala apresentação, no slide. Troca essa imagem desse Bel Air aqui, eu acho que é um Bel Air, troca essa imagem aqui por um Fusca 75. Tá? Então ele já trouxe toda a apresentação para mim. Vou tirar aqui do modo apresentação, só para o pessoal ter a noção do que ele já montou para a gente. Deixa eu voltar aqui. Calma. Clica aqui. Olha que legal. Ele já montou para mim até um roteiro da minha fala aqui. Então, quando você compartilha a tela no PowerPoint, já tem aqui, ó. Nessa apresentação, abordaremos os temas, parará. Imagem obtida, Microsoft. Vamos lá. Falou da historinha do Fusca. Difícil, ó. Aí, ó, agora tem a imagem do Fusca. Isso é um Fusca também, eu acho. Aí foi o que o Lauro falou, não vê o Fusca. Deve ser um primo do Fusca. Aí, ó, que legal, ó. Esse aqui o Edgar vai ficar feliz agora. Vantagem de se ter um Fusca: robustez no motor, design simples. Já me ajudou. Olha lá. Isso é de ferramenta que usa. Disposição tem até muita ferramenta, né? Um Fusca a gente não precisaria de tanto, não. Mas ali, ó, facilidade de manutenção. Então aqui, galera, já saímos da inércia, gerou uma apresentação para mim sem ter nenhum documento de referência. Você anda na baguela. Então, pessoal, gerou aqui uma apresentação para a gente, gerou uma apresentação bem legal, 19 slides. Dos slides ele já gerou até o comentáriozinho aqui. Isso que é a apresentação. Aí é questão de depois você pegar aqui e refinar o seu trabalho, né? Pô, gerou a imagem aqui, não é um Fusca. Posso pedir o próprio Copilot, ele tem a engine de criar imagens. Eu posso pedir para ele criar uma imagem. No slide 16, troque a imagem para uma imagem do Fusca. Ele vai trabalhar, ele vai fazer isso aí de um modo muito tranquilo e transparente. Agora o Excel. O Excel é um dos mais legais, tá? Ele tem aparecido muitas atualizações do Excel. Aqui eu gerei uma planilha com dados aleatórios, não tem muita relação com nada, mas foi o que o Lauro falou. É um dado, poderia ser um dado sensível, poderia pegar isso aqui vamos considerar a Santa Clara aqui. O pessoal da Santa Clara pegou uma planilha de Excel e tem todos os relatórios de vendas para todas as empresas do Brasil, todas as minhas relações com o governo, quanto que foi vendido, quanto que não foi, para quem. Tenho todo o histórico aqui, que eu já consigo traçar metas do próximo ano, subir a minha planilha no DeepSeek, falei, ô DeepSeek, me ajude a entender essa planilha gigante que o meu chefe me mandou. Você vai entender? Vai, mas seus dados já foram para lá. Seus dados agora, a partir desse momento, já estão lá. Quem souber perguntar, pode consumir os seus dados lá dentro, porque, como o Gênero falou, ele treina um modelo. As ideias disso. Você pega um dado seu, sobe lá no chat GPT, você está dando de presente dado para a OpenAI e ele será usado pela OpenAI do jeito que ela bem entender. Obviamente, não só apenas para treinar o modelo de aprendizagem, mas como fonte de dados. Você imagina que você bota ali dentro uma planilha que aquele dado não podia sair da sua empresa. Em nenhuma hipótese, aquele dado vai ser como se outra pessoa fizer uma consulta com um termo que está lá dentro daquele documento, e vai ser usado como fonte de dados. Se todo mundo lê os termos das IAs públicas, você arrepia. Você pensa duas vezes antes. Ele instala. Vantagens do Copilot aqui, tá? Puxando a sardinha para o Copilot, igual o Lauro falou. Os dados estão aqui. São dados públicos, são dados sensíveis. Aí volta, a gente tem que dar um step atrás e trabalhar na parte de controle de sensibilidade do dado. A gente volta lá para dentro da caixinha de cyber, que eu vou falar, ó, esse aqui é um dado público, isso é um dado sensível, isso é um dado restrito. O Copilot, ele consegue consumir dados a partir do meu permissionamento. Se eu não tenho acesso, por exemplo, ao diretório do comercial, se eu for o Copilot e fizer uma pergunta para ele, Copilot, quanto a gente vendeu no mês passado? Eu não tenho acesso aos dados. Ele não vai me trazer essa informação.
Então, a parte de sensibilidade do dado, confidencialidade, isso é muito legal. Está disponível para as pessoas dentro da sua empresa. Vai em casa de manhã. Uhum. E aqui, um ponto legal, tá, galera? O Copilot, ele funciona, como vocês viram, trabalhando bonitinho. O dado, para ele consumir, ele tem que estar aqui com o flag de público e com o salvamento automático, senão ele não consegue trabalhar. Então, aí ele volta na parte de sensibilidade, a gente consegue trabalhar. Facilitando a minha vida, já deixei alguns prompts aqui, claro. Tem aqui, ó. Vou pegar um promptzinho simples. Promptzinho simples, esse aqui, ó. Pô, legal. Quantas vendas foram realizadas no total? Ah, vou pedir um novo chat aqui para ele. Quantas vendas foram feitas no total? Pô, fácil. Posso vir aqui. Esse aqui no final, aqui, ó. Pô, que legal. Posso chegar aqui, ó. Pum. Fiz uma perguntinha simples para ele. Qual foi a quantidade de vendas? Poderia trazer aqui mais rápido, né? Só que a vantagem, veio aqui, ó. Total de vendas, 1.064, bateu com o meu número. Ele me explicou aonde que ele consumiu isso na minha planilha. Então, na planilha, ele veio aqui, criou a fórmula. Se você não quiser fazer na mão, tem um pouco de dificuldade com fórmulas, ele já te traz a fórmula aqui. Eu vou até copiar aqui para ver que não é historinha. Gerou aqui, ó. Tá lá, gerou, colou. E ele trouxe para mim, ó. Calcula as somas. Tá legal, gostei disso. Vou inserir aqui a célula. Inseriu a célula para mim. Já está na minha planilha. Concluí, ingerir na linha G146. Tá aqui, ó. Colocou para mim lá, então já tem meu total de vendas. Uma perguntinha simples. Agora vai ficar um pouquinho mais capcioso. Vou pedir para ele gerar alguns KPIs para mim aqui, ó. Poderia fazer na mão? Poderia. Consigo fazer? Sim. Quanto tempo eu gastaria para ficar fazendo? Abro planilha, soma de um lado, soma do outro. Vou entender que esse relatório primeiro. 30 minutos para você troca e vê se funciona. Se funcionar, você nunca acerta o Proc Verde primeiro. Aí você, pô, sofri aqui. Tô sofrendo. Primeiro, eu vou gastar um tempasso para entender essa planilha, né? Chegou uma planilha sem pé, sem cabeça, 150 linhas, até pequenininha, mas, cara, deu para entender que alguém comprou, quando, qual que é o produto, qual foi o tipo de loja, quantidade. Tá legal, tá trabalhando. Foi um volume de dados um pouco mais simples, deixa ele analisar aqui para mim. Enquanto ele copia. Esse daqui eu deixei especialmente para a Júlia. O negócio hoje é Júlia e Santa Clara, hein? O pessoal não fica com raiva, não. Pô, legal. Acabou. Acabou ainda não. Mas já trouxe aqui, ó. Eu já tenho aqui alguns KPIs, ó. Trouxe para mim já aqui, já montou a planilha, tá? Posso chegar aqui, colar direto, ó. Insere para mim esses dados na planilha. Pum, gerou aqui, ó. Planilha 2, tá lá. Produtos, tá legal. Ele me contou um pouquinho da história, ó. Criei um painel com os KPIs. O produto mais vendido é tal. Teve 200 e poucas unidades vendidas, com uma receita de tanto que atendeu 18 clientes. Legal, já tem uma métrica aqui, já me trouxe alguma historinha. Concluído, adicionou aqui, já adicionou para mim. Agora, esse daqui vai ficando, a gente vai ficando um pouco mais cruel com as perguntas um pouco. Aqui, ó. Quais são os potenciais clientes para uma campanha upsell? E ainda, além dele fazer essa campanha aqui, ele listar para mim, eu fiz questão de deixar a questão de datas diferentes, só para ver que não tem problema, ele consegue interpretar isso. Agora foi mais rápido, hein? Gostei. Quantidade de cliente por nome. Poxa, traz uma breve descrição para mim aqui, ó. Os principais clientes, quem foi. Paraná gerou meu gráfico. O pessoal do comercial ali já tá enxergando uma luz no fim do túnel naquela planilha gigante de dados lá. Poderia fazer via tabela dinâmica? Poderia, normal, criar? Sim. Gastaria mais tempo. Vou ter o mesmo dado, tá aqui. Tem um gráfico, tem uns clientes, já deu sorte aqui, planilha dinâmica. Legal. Vou pegar um outro aqui, agora eu vou descer um pouco mais aqui. Isso aqui vamos considerar que seja peças
vou pedir para ele gerar um relatório, pedir um resumo executivo no formato de texto para eu enviar para o meu diretor comercial na ferramenta aqui. Aí foi o que o Lauro voltou a falar. Tá? O pessoal já ficou, pô, quem está trabalhando muito, quem está trabalhando pouco, não sei. O Copilot eu sei que ele está trabalhando muito. Agora, uma questão, tá, pessoal? O Copilot, ele faz jus ao nome. Ele é só o Copilot, ele não é o Pilot. Ele vai te dar uma ideia, vai te mostrar alguns reportes e disso daqui você tem que fazer um double check. Nunca confie 100% no AI, tá? Trouxe aqui, ó, gerou um texto. Pô, que legal. Vamos jogar o texto aqui no nosso amigo Word aqui, só para a gente ter uma ideia. Esses númerozinhos aqui é só da linha de planilha, tá? Eu joguei no Word aqui só para a gente facilitar um pouquinho o entendimento. Ó, então, gerente, ó, o notebook tal é o mais mencionado, destacando-se como opção popular entre os consumidores. Sua recorrência sugere uma alta venda ou relevância no mercado. Já tem um relatório interessante, mandar um e-mail para ele e falar, chefe, tá aqui, da planilha gigante que você mandou, passei a noite inteira acordada estudando aquela planilha, imprimi algumas folhas, colei na parede, escrevi no quadro. Acho que a minha análise é essa. Então, esse é o do Excel. Vocês viram que funciona muito legal, traz as fórmulas, ajuda a gente bastante com fórmulas e a gente ganha um tempo legal. No Teams, que o Gênio mostrou lá que ele traz uma baita economia. Sim, eu uso muito, tá? Uso ele com uma frequência assustadora, justamente por essa questão de quando você está tendo uma reunião, ela está sendo gravada e transcrita. Ao término, você pode pedir ao Copilot para gerar um resumo total daquela reunião. Na reunião, posso pedir para gerar um PPT, posso gerar um documento, então isso aí é infinita as possibilidades. Uma questão, como essa reunião aqui foi gerada pelo Gênia, ele não está com o Copilot ativo na subscrição dele, eu não consigo consumir esses dados. Esses dados estão presos dentro da Portnet. Mesmo eu tendo a minha licença de Copilot, eu não consigo fazer meu Copilot rodar em cima dessa reunião. Para eu ter o acesso, o que eu teria que fazer? Pegar o término da reunião, peguei a transcrição, subo a minha transcrição no Copilot e falo, Copilot, a base da transcrição gera um resumo para mim. Quais pontos ponto fui citado, então você consegue trabalhar por ali. Um ponto legal aqui, o meu tempo aqui já está estourando, então deixa eu só voltar aqui. Vamos voltar para Santa Clara? Esse da Santa Clara é meu outro prompt, deixa eu gerar meu prompt daqui da Santa Clara, que ele ali eu vou para o Outlook, enquanto ele faz o meu questionário. Estou aqui no meu Copilot Chat, column. Gerei um prompt para ele, tá? Um prompt está bem descrito, ó. Um instrutor especialista em exploração e mineração, membro da INM, o pessoal da Santa Clara deve conhecer bem a turma da INM, a gente conhece. E faça 3 perguntas sobre a Santa Clara. Uma instrução aqui, ó, me faça em modo de quiz. E depois você me fala o que eu acertei, o que eu errei, o que eu tenho que estudar. Estou usando o exemplo de Santa Clara. Pode chegar aqui, ó, quero aprender sobre WAF. Ou quero aprender sobre DLP. Cara, porra, na hora do jogo, hein, gente. Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento de novo, turma. Só um momentinho. Samsung. Tenho que dar um stop in sharing, start in sharing again. Foi lá? Foi. Deixa eu só compartilhar com o pessoal do online de novo. Um momentinho, turma. E lá. Voltamos lá. Meu filho. Pedi aqui para Santa Clara, tá? É o pessoal da Santa Clara que pode me ajudar aqui. A gente vai ver se seu chefe está vendo isso. Então, você tem que responder, cara. Qual o principal recurso mineral explorado pela Santa Clara? Ferro. Vamos ver, hein? Olha lá, seu. Eita! Eita! Nunca confie no Copilot, hein, galera? Viu, ó? Ó, Santa Clara é conhecido como especialização de recurso mineral. De conhecimento. Vocês estão comprando o ouro aí, querendo usar o ferro, hein? Estou pedindo para gerar uma perguntinha, eu posso cara, bauxita, aí eu estou usando aqui só o exemplo da Santa Clara, tá? Você pode falar, cara, quero aprender
sobre 365. Cara, gere perguntas do 365. No final, você me fala o que eu acertei, o que eu errei, onde eu vou estudar. Ele vai te gerar um roadmapzinho para você conseguir trabalhar legal. Tá? Então, acho que isso aqui é um prompt muito legal. E eu vou mostrar um último prompt aqui no Outlook, que eu acho que esse daqui é o queridinho da galera, né? A gente está aqui com a questão do meu e-mail. Estou com o meu e-mail aberto aqui no Outlook. Ó, abri meu Outlook aqui. Olha lá. Olha o meu amigozinho aqui em cima. Meu brother Copilot. Posso vir por aqui, ou posso também vir aqui e mandar o meu comandinho e ele vai por aqui. O que que eu quero? Já deixei meu prompt escrito, tá, pessoal? Sou o CEO da empresa, parará. Quero que você conte um e-mail para os nossos colaboradores, que a nossa empresa está tomando novos rumos. Gere um e-mail motivacional, heróico, com frases lindas. Ele vai gerar um e-mailzinho para a gente. Turma, não faça o que o pessoal faz, hein? Vai no GPT, escreve isso, e lá no final do GPT fica aquele textinho lá. Você quer que eu reescreva? Não copie, colhe tudo que vai ficar feio quando você mandar para o seu colaborador. Legal, ó. Tá lá, redigir um e-mail. Tá redigindo ainda, deixa ele acabar. Ó, ficou bonito, hein, galera? Ó, sei que as mudanças podem parecer difíceis, mas tá. Pô, gerou um e-mail muito legal. Ó, atenciosamente, eu, o CEO da Contoso. O meu sócio, Jenner, tá lá no Japão. Jenner é chinês, japonês. Escreva, quando você escreve certo, em japonês. Pode confiar, ele vai escrever porque eu sei muito de japonês. Aí, ó. Nós usamos isso na prática. Teve um cliente nosso, a Cônica Minolta, Japonês. e precisava fazer uma interface para a turma do educação, o negócio não estava andando. E aí a gente foi usando o Copilot exatamente para fazer. O inglês do cara era macarrônico, a gente não conseguia comunicar com o cara em inglês, ele só entendeu no japonês. No final das contas, esse bicho salvou a lavoura. Então, e um ponto legal, tá, turma? Isso aqui ele não vai utilizar, ó, eu vou manter aqui, vou manter embaixo, que o sócio dele tá lá no Japão. Então, eu vou deixar o textinho aqui no Japão, ele lê lá no japonês. Ele não é igual aquele antigo Translate, que melhorou bastante. Normal, não é um rato do computador. Então, ele consegue entender o contexto e traduzir um pouco mais no tecniquez quando você está falando. Imagina, igual o Lauro teve que conversar com o japonês, no texto manda lá, pegue o rato no computador, conecta o rato no Fire. Cara, não dá, fica feio. Então, ele consegue entender um pouco disso e faz a transcrição desse e-mail bem legal. Aqui no meu e-mail, eu não vou ter uma lista de contatos grande, vou estar no meu e-mail particular, né? No meu domínio particular, mas eu posso integrar no meu Copilot, cara. Posso pedir para ele envolver X pessoas numa reunião? Poderia. Então eu posso, igual a gente falou, né? Gerir o texto mais longo, gerir o texto mais curto. Não gostei dessa parte aqui. Pô, cara, ficou muito grande. Escreve assim, um pouco menorzinho. Pô, ficou legal, gostei. Reduzi um pouco meu e-mail. Então a gente consegue trabalhar. Facilitou a minha vida? Facilitou. O tempo que eu ia gastar sentando aqui, pensando num texto bonito, reescrevendo umas 30 vezes, vai, volta, salva o arquivo, vai fazer outra coisa, volta para acabar de escrever. Então aqui a gente ganhou um tempo fenomenal, né? Tratando-se do Outlook. Como que a gente está de tempo ligeiro? 11h30. Pessoal tem alguma pergunta aqui? O pessoal da salinha, do online? Pessoal do online, alguma coisa, querem fazer algum teste agora? A questão do Power BI é um licenciamento diferente. Sim. Agora eles estão quebrando, tá? Tem o Copilot Sales, que está um pouco mais focado no pessoal do comercial. Tem o Copilot Security, que ele já conecta no CIEM do próprio Azure, já consegue fazer essa parte de LLM toda lá por dentro. Então, eles estão quebrando um pouquinho essa fatia do licenciamento. Mas esse cálculo alto tem problema, né? Saiu de 2.000 ali, vai para 2.100 agora, para ele ter que ficar cuidando. Por causa disso, ele trouxe uma outra Santa Clara, tá, cara? Acho que ele errou a cor, você me desculpa lá, a gente tentou. Muda.
Muda. Aí você pode fazer tanto pelo prompt, ou você pode utilizar o próprio design aqui, tá? O designer ele já consegue trabalhar, já faz tudo bonitinho. Ou eu posso chegar lá no início, cara, gera em cima do meu modelo. Eu tenho um arquivo padrão da companhia, template que a gente utiliza, cor, ordem, bonitinho. Ele monta tudo em cima. Posição das imagens. Cara, a gente não usa imagem quadradinha. Usa imagem circular, espumada na beirada. Então, funciona tranquilamente. Tá. Pessoal, todo mundo que está online aí, mais algum ponto de dúvidas aí? Deixar o chat aberto. Cara, deixa eu abrir o chat aqui, Tom, que a gente já olha junto aqui. Vou falar que eu não sou um cara legal, né, pô? Vamos lá. Power BI, a Eva, a gente já falou da Power BI, legal. Ele tem a capacidade de raciocínio simular, ele está em cima do GPT-4, tá, ô Eva? O 5 tá para sair agora, mas o Pilot ele roda em cima da engine GPT-4. Oi? Todas as dimensões que você mostrou estão disponíveis na versão gratuita. Não, turma. Igual o Giner mostrou na apresentação dele lá, essa parte de integração com toda a família Office, ela não está na parte gratuita. Ela já está embarcada dentro da parte do Office licenciado, tá? Algum outro, deixa eu subir aqui, turma. Um outro questionamento. Legal, acho que eu já respondi o da Eva, né, Eva? Tá em cima do 4, então tá legal. Tem mais algum ponto, turma? Se quiserem testar agora, quiser que já mostre agora. Alguma parte de cyber e tal. Eu acho que a gente fecha o lab aqui, turma. Deixo o meu contato aqui para todo mundo. No final, o GNR Praça para todos aí. Se alguém tiver algum ponto de dúvida ou quiser me chamar para conversar, me chamar no LinkedIn para trocar ideia. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Sou muito tranquilo. Sou feio, mas não mordo. Pode me chamar, a gente conversa, a gente explica. Tenho a maior paciência do mundo. Então, é algo que a gente está fomentando. A gente tem que fazer. Então, o que eu puder ajudar a todos, eu puder ajudar a comunidade, estou à disposição. Porque falamos um pouquinho bastante, mostramos o Copilot. Obrigado, Léo, Pepe, pela apresentação. Gente, a gente está caminhando aqui para os minutos finais aqui da nossa apresentação. Mas como a gente, a Portnet, a gente gosta muito de falar que a gente é uma empresa de segurança, a gente não poderia falar um pouquinho aqui sem falar um pouquinho de segurança e como que esse contexto de IA cria novos desafios para esse ambiente, para esse cenário de cibersegurança. A gente falou um pouquinho da parte de compliance de dados, né, sobre onde nós estamos contando esses dados, como que a IA ela cria esses novos desafios. E aqui que a gente entra no contexto de Microsoft Security, né? Que, como falei, novos contextos, novos desafios e é muito legal a gente parar para pensar como que agora que com essas novas abordagens de IA, o que está trazendo hoje, quais são os novos desafios que a gente tem hoje no mundo de cibersegurança? Quais são os novos desafios? E aqui a gente tem um cenário das principais ameaças, né, que a gente tem nessas mudanças. Uma delas, por exemplo, são os malwares de autoaprendizagem, onde nós já temos casos de malwares que eles são integrados à linguagem de LLM, ou seja, malwares que eles têm a capacidade de se auto-reescreverem com base nas necessidades, com base na sua necessidade. Então, imagina lá, agora o vírus ele virou vírus mesmo, porque agora ele evolui. Porque agora, com a capacidade de fazer de autoaprendizagem, ele consegue estar constantemente se reescrevendo, constantemente mudando a sua assinatura, justamente para ele fugir da maioria das bases de dados de vírus que a gente conhece. Engenharia social baseada em IA. Sim, hoje os atacantes eles estão criando, né, diálogos baseados em IA generativa. Então, o cara, antigamente, que ele precisava ligar para passar o golpe, ou ele precisaria, né, se expor de alguma forma para conseguir fazer um trabalho de engenharia social, hoje já não precisa mais. Hoje ele consegue gerar um áudio, gerar uma conversa, hoje ele consegue, né, te chamar no Teams, te chamar no WhatsApp, e quando você vê, não é nem uma pessoa por trás. Hoje você já tem, né, olha o ganho de escalabilidade de engenharia social que a gente começa a trabalhar. E também os problemas já tradicionais que a gente vem arrastando neles, que é a exploração de dívida técnica,
Então, basicamente, quando a gente fala de, né, que é basicamente onde o dia a dia, né, o dia a dia, como ele costuma engolir o analista, é comum a gente acabar deixando coisas passarem desapercebidas, como, por exemplo, um MFA, como, por exemplo, um patch, né, de um sistema que não foi atualizado, sem uma atualização de patch, ou, por exemplo, um sistema legado que traz. Então, é muito comum essa exploração de dívida técnica e também, né, como sempre, os ataques a contas genéricas, os famosos brute force, né, os ataques a contas de usuário, que hoje, ainda assim, né, são a maior superfície de ataque que nós temos hoje no nosso dia a dia. Vamos lá. Frente a esses novos desafios, né, acaba que a gente acaba entrando num novo paradigma, porque hoje, basicamente, essas soluções avulsas que hoje a gente tem, que a gente sempre trabalhou, elas passam a não ter mais tanta efetividade contra esses novos paradigmas. Inclusive, a Microsoft ela lançou agora o SFI, que é um programa que ela faz para a gente começar a fomentar essa cultura de cibersegurança. E diante do nosso novo paradigma, a gente muda um pouquinho a forma que a gente pensa cibersegurança, né? A partir do momento que a gente entende que o firewall sozinho ele tem dificuldade em identificar parte desses ataques. O endpoint sozinho ele tem dificuldade. A nossa nuvem ela tem dificuldade somente ela de trabalhar essa parte de segurança. Então, qual que é o novo paradigma que a gente tem? A gente precisa, a Microsoft ela entende que isso aqui ela precisa virar um ciclo, um loop de cibersegurança, onde você começa desde a prevenção, onde você começa a analisar os caminhos onde o ataque ele acontece, você vai para a detecção, onde você consegue identificar esses ataques em tempo real, e você passa a responder isso através de uma plataforma única e centralizada. Esse é o novo paradigma que a gente tem hoje de cibersegurança. Eu vou correr um pouquinho aqui, tá, gente? Porque a gente já está com um pouquinho avançado no nosso tempo. Tá? E como é que a gente cria esse loop? Como é que a gente cria esse loop? Como que a gente cria esse ecossistema de cibersegurança? Fazendo o que a gente começa a fazer é a proteção baseada em domínios. Como eu falei, antigamente a gente, né, tinha o firewall lá para a rede, a gente tinha o endpoint para a máquina. Hoje, tudo isso aqui ele é interligado. Então, eu tenho a proteção do meu ponto de rede, né? Eu faço minha proteção do meu ponto de extremidade. Eu tenho também as minhas aplicações nativas. Eu tenho as minhas identidades, que são os meus usuários. E eu também tenho os meus dados e todos eles, né? Todos eles integrados em cima de um CIEM, né? E com proteção estendida. Com a proteção estendida. Então, seguindo aqui, cara, então o que a Microsoft trouxe para a gente? Hoje ela trouxe todo o ambiente de SecOps, que é basicamente uma plataforma unificada onde eu consigo pegar todos esses domínios que eu acabei de apresentar, de endpoint, de nuvem, e trazer isso para uma única plataforma de proteção, já fazer com a integração de IA, né? Que a gente falou um pouquinho do Copilot Security, já com a parte de integração de IA e automação. Então, quando a gente tem aqui, a gente já tem toda a parte de inteligência artificial. Então, aqui a gente está começando a falar do nosso SOC com integração de IA. Então, tudo aquilo ali que a gente viu do Copilot, a gente já começa a fazer esse Copilot direcionado para um contexto de cibersegurança. A gente tem toda a parte de detecção e resposta estendida, ou seja, eu não me limito somente ao Fire, eu não me limito somente ao endpoint, não me limito ao meu SASE, eu começo a ter toda essa parte de detecção estendida para todos os meus domínios dentro de cibersegurança. E, né, todas as informações elas são relacionadas dentro de um CIEM, então todos esses domínios eles são estendidos, esses dados eles são ingeridos dentro do ambiente. Né? E além de eu ter toda uma parte de exposição de gerenciamento de exposição, onde eu começo a fazer a redução, a ver todas as vulnerabilidades que eu tenho no meu ambiente. Então eu começo a ver patches de correção que estão faltando dentro do meu ambiente, eu começo a ter visibilidade dos tipos de ataque que eu posso estar vulnerável, quais são os usuários, quais são os dispositivos que estão suscetíveis desse tipo de ataque. Então eu começo a ter uma visibilidade unificada de todo o meu parque. Tá bom? Aí também, né, informações sobre ameaças, porque eu já consigo ter insights. Então, a partir do momento que as CVEs elas são atualizadas, eu consigo ter o reporte dessas CVEs. Ok? E como que a gente... E qual que é a grande vantagem de a gente ter o IA, principalmente quando a gente está falando de IA aqui para automação, a gente está falando aqui de Copilot Security, como que essa IA ela consegue agregar dentro do meu SOC?
Primeiro, eu tenho uma maior eficiência em cima da detecção de incidentes. Então, eu tenho uma menor incidência de falsos positivos e eu tenho 30% mais rapidez na resolução de incidentes, né, do meu SOC. Vamos lá, mais precisão das decisões. Então, como eu falei, 35% acima de precisão das decisões, evitando falso positivo. Porque eu já tenho uma IA trabalhando no meu SOC e eu tenho até 348% de potencial de retorno de investimento ao longo prazo, quando eu trabalho com automações de IA. Né? Eu separei também algumas imagens aqui de como que ele separa, tá? Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de como que é essa tela, como é que é essa plataforma unificada, onde você consegue, né? Se eu vim aqui para cá mostrar para vocês, desde a parte de exposição de gerenciamento, investigação e resposta, proteção dos endpoints, e-mail, colaboração de e-mail e colaboração, proteção de cloud apps, que basicamente são as aplicações de nuvem, a otimização de SOC, otimização de POC, tratamento de inteligência, os dispositivos que estão dentro do meu parque, o Sentinel que eu CIEM. Então, a gente começa a ter todos esses domínios dentro de uma plataforma unificada, basicamente trabalhando para identificar dentro do seu ambiente possíveis ameaças e tratativas de detecção e resposta. E olha que legal. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de como que você identifica e trabalha uma cadeia de ameaças. Basicamente, isso aqui é um tipo de e-mail que a gente chama de ITM phishing. Isso aqui é uma espécie de ataque que a gente chama de man in the middle, que é basicamente um tipo de ataque que é para fazer coleta de credenciais. E aqui eu já começo a ter todo o histórico do ataque, onde ele começa. Então, eu tenho qual que foi o IP que ele de onde veio, qual que foi a regra que ele utilizou para entrar. Eu tenho basicamente por onde que ele entrou, qual que foi o URL que ele detectou. Eu consigo traçar todo o caminho do incidente, né? E eu consigo, já tem toda a tela aqui onde eu tenho as recomendações, né, para me fazer acionar os playbooks de detecção e resposta. Então, basicamente, com um clique aqui, eu já tenho toda uma playbook de automação que já faz a tratativa do incidente. E, de quebra, eu também tenho o meu Copilot do lado, que ele já me fala o que eu posso fazer. Quais são as tratativas recomendadas, o que é. Então, basicamente, eu já tenho o Copilot atuando como um assistente do cara do meu SOC, fazendo toda essa parte de segurança. Correndo um pouquinho aqui, nosso tempo já deu uma estourada. Mas aqui eu queria terminar falando que uma operação de segurança mais rápida, inteligente, resiliente e pronta para proteger sua organização contra ameaças sofisticadas, hoje os desafios emergentes do futuro, que é basicamente hoje que a gente viu. Gente, muito obrigado por estarem aqui, tanto o pessoal do presencial, tanto quanto o pessoal do online. Desculpa, né, a gente teve umas pequenas falhas técnicas de link de internet, mas acredito que a gente já tenha conseguido corrigir. Queria abrir para perguntas, né? Sei que a gente teve que correr essa parte aqui, mas abrir perguntas caso queiram. E se ninguém quiser, muito obrigado, né? E espero ver vocês aqui no próximo evento. Bom? Claro. Naquela tela anterior, aquele mapa. Uhum. Ali você está utilizando também o Defender XDR para mapear todo esse mapa junto com toda essa suíte ali, né? Isso. Aqui nesse caso. Quando a gente pega o SOC ele é um conjunto de várias pecinhas que a Microsoft dá. Então, por exemplo, para a nuvem eu tenho o Microsoft, o Cloud for Apps, para o Endpoint eu tenho o Microsoft for Endpoint, para a identidade o Defender for Identity. Quando você vai adicionando todas essas pecinhas e você coloca o Microsoft XDR, ele tem a capacidade de se conectar, integrar todos eles e trazer aquilo para dentro de um CIEM, que é um Sentinel, onde lá vai ser tratado todos aqueles eventos de segurança. Então, você fica com esse ambiente coeso, capaz de você identificar, ou seja, qualquer portinha que o cara pode entrar, você já está lá olhando e você consegue acionar uma detecção. Acho que vem de lá. Uhum. Todo CIEM na prática é um grande data lake que o que acontece é você ter o máximo de logs possíveis dentro do seu ambiente sendo depositados nesse grande repositório e a partir dali você faz o cruzamento desses dados, né, buscando comportamentos já conhecidos, né? Cruza aí com a matriz do Mitre, para a gente, né, conseguir fazer esse rastreio. É óbvio que se você coloca só os logs dos ADs, você vai ter uma visibilidade X, se você acrescenta o XDR dos servidores, você vai ter uma profundidade maior. Se você joga o endpoint dos usuários, mais ainda. Se você pega o log da ferramenta de spam, mais ainda. Se você pega e joga os logs do Firewall, mais ainda. Então, obviamente, quanto mais dados você joga dentro desse grande repositório, mais
cruzamento de dados você tem, mais assertividade, mais a história toda consegue ser contada de ponta a ponta, né? Porque não tem como adivinhar sem ter o dado do log, tá? Então, sim, o Copilot pode integrar isso tudo, sim, tem um ecossistema muito poderoso, mas, obviamente, você tem que ir julgando o máximo de dados possível ali dentro, e, obviamente, quanto mais dados, mais custo, né? É muita gente participando, né? Muito obrigado. Peço desculpas pela transmissão que falhou em alguns momentos, robotizou, né? A gente vai olhar para isso novamente e também nos disponibilizamos a conversar a posteriori. Nós podemos fazer essa mesma apresentação na empresa de cada um de vocês, tá? Sem nenhum custo, com o maior prazer. Então, a gente pode repetir na empresa de vocês ou até mesmo aqui na Portnet essa apresentação. Muito obrigado pela participação de todos. Um bom dia.